Muito boa noite, meus amigos, minhas amigas. Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais esta live do nosso percurso do cavalo marinho ao beija-flor. O tempo é um mistério, né? Nós já estamos na quinta live sobre esse tema tão importante, tão humano, que é a depressão, a ansiedade, que é o sofrimento. Todos nós, como humanos, vivenciamos na nossa cotidianidade, percebemos a nossa fragilidade, percebemos o quanto nós somos limitados, desafiados. E eu queria ainda dar as boas-vindas, né? Você que está entrando, se acomodando em sua casa. Boa noite a todos, boa noite a todas. Para quem está participando pela primeira vez desse projeto, a nossa live ela quer conversar sobre o drama humano, especialmente a depressão, a partir do meu testemunho pessoal nesse processo. No ano de 2009 e no ano de 2010 eu vivi um período muito difícil, que foi a depressão. Eu já testemunhei isso nas primeiras lives, nos primeiros vídeos, e à luz da filosofia clínica. E tudo isso a partir do itinerário que está aqui nesse livro, do cavalo marinho ao beija-flor. Hoje nós vamos conversar o capítulo Noite Escura. Se você tem esta quarta edição, basta abrir aí na página 20. Tem um salmo introdutório, que é o Salmo 87. Nós conversamos sobre ele na semana passada, mas eu só queria destacar dois trechos, do versículo 7 e do versículo 8. Se você puder ter a Bíblia, mas se não tiver aí, não tem problema não. O salmista, no momento de profunda angústia, no momento de muita dor, de muito desespero, ele diz a Deus assim: puseste-me no fundo da cova, em meio às trevas, nos abismos. Tua cólera pesa sobre mim, tu derramas tuas vagas todas. Essa é a epígrafe desse capítulo. Esse salmo ele é lido, ele é rezado pelos padres, pelos monges, pelas freiras, alguns leigos e leigas também têm esse salmo como inspiração de momentos de angústia, e é na sexta-feira por causa da paixão de Cristo, né? E a paixão de Cristo, ela é praticamente um arquétipo da paixão de todos nós, né? De todos nós. E se você tem a Bíblia, se não tem, não precisa ir atrás não. Quanto a mim, Senhor, eu grito a Ti, diz o versículo 14. Minha prece chega a Ti pela manhã. É muito bonito isso, né? Ver a autenticidade do salmista falando com Deus. E se você que está acompanhando a nossa live vive um drama profundo, uma angústia, uma depressão, uma traição, recomendo a oração dos Salmos, porque são autênticos. E o que me encanta na Sagrada Escritura é essa capacidade da autenticidade dos homens e das mulheres bíblicos. E, sabe, é muito interessante ver a honestidade. E eu faço uma ponte com João capítulo 4, quando Jesus diz para a samaritana que os adoradores que o Pai procura o adorarão em espírito e em verdade. Bom, pessoal, como vocês sabem, a gente não tem nenhuma equipe, é eu e eu mesmo. Eu vou precisar só ligar uma
uma tomada que eu esqueci, porque senão o computador ele vai desligar aqui. Prontinho. Inclusive tem um capítulo do livro chamado A Mensagem do Celular. O celular traz um recado. Mais adiante a gente vai entrar nele. Eu vou pegar exatamente esse entendimento de que às vezes nós somos como esses aparelhos muito sofisticados, esses aparelhos modernos, com bastante capacidade de memória, um bom processador, mas sem energia, o que adianta? Né? Muitas vezes nós temos uma boa qualificação profissional, um curso técnico, experiência disso, daquilo, da vida, a malandragem, o jeitinho brasileiro, mas o que adianta termos tanta qualificação, um currículo bom e não ter energia, né, da vida, como agora eu precisei religar o meu notebook à energia. E esse religar, esse verbo religar, é curioso, porque é o verbo que dá origem, segundo alguns estudiosos, no latim, à palavra religião. A palavra religião no sentido mais humano possível, né, sem evocar aqui nenhuma denominação, nenhuma classificação religiosa, mas o fenômeno humano de busca por um mistério, ele tem como origem esse verbo, religar. Nós entendemos o religar ao mistério de Deus, ao mistério da divindade, mas a poesia, a música, a arte também tem um mistério de religar a vida humana a elementos mais leves, a elementos mais profundos, a ida a uma fazenda, a uma cachoeira, a contemplação de uma florzinha no campo, também são caminhos para religar. Nem tanto às vezes são os ritos, né, religiosos em si, mas o fenômeno humano ele tem esse quê de mistério, de sede de infinitude. E a maneira de buscar e de, entre aspas, resolver esta sede é muito da particularidade de cada um. Uns vão buscar saciar esta sede na religião, outros na filosofia, nas ciências, outros vão buscar esta sede de verdade, de felicidade nas experiências humanas, nas relações amorosas, na amizade, no esporte, na contemplação. Então, os caminhos são os mais diversos possíveis, mas é do humano esta necessidade de religação, de religamento à vida, a Deus. E um período de depressão, a experiência de uma dor profunda, como essa que nós estamos vivenciando aqui, à luz do meu testemunho pessoal, à luz da filosofia clínica, ela parece que abre a nossa mente para janelas que antes nós não percebíamos. O momento em que o castelo da vida vem ao chão, ele é desmoronado, ele vai aos escombros. Parece que a gente só percebe algumas dimensões que antes nós não percebíamos quando o castelo vai ao chão. Quais são as nossas seguranças de fato? Quais são os alicerces da nossa existência de fato? Então, a dor em si, e é essa a tecla que nós vamos ficar apertando aqui o tempo todo, é exatamente essa. A dor, o sofrimento em si, em sua natureza, não é nem bom nem mal. É a vida. A adjetivação da experiência humana é nossa, mas é a vida. A ideia que nós temos dessas experiências é construção nossa, é projeção nossa. A nossa cultura criou esta mentalidade de que a dor é ruim. E se a dor é ruim, nós temos que eliminar a dor. E a gente elimina a dor por meio de analgésicos, por meio de anestesias.
A gente analgesia a vida. E os caminhos de anestesiar as dores humanas são os mais diversos possíveis. Temos o entretenimento, tem uma indústria de entretenimento muito forte. E aqui eu vou falar de coisas lícitas e ilícitas. Alguns se alienam com a maconha, outros se alienam com filmes na Netflix. Alguns se alienam com crack, mas outros se alienam com cartão de crédito, fazendo viagens. Então há muitas formas de alienação. E aqui eu não estou fazendo nenhuma análise moral de nada, apenas trazendo a vida tal qual ela é. E de acordo com a singularidade de cada um. E esse é o eixo central da nossa abordagem em filosofia clínica. Nós não temos teorizações universais e nem fazemos a universalização de nenhuma teoria. Na filosofia clínica nós buscamos mapear uma única existência e mapeando esta existência que é única, singular, vamos mapear também o seu mundo em torno, porque não há um tipo de mundo só, há vários mundos. Esse caminho na filosofia clínica é a matemática simbólica e mapeando esta dor e percebendo como essa estrutura de pensamento específica lida com a sua própria dor, que nós vamos depois, no processo de planejamento clínico, ajudar a pessoa do jeito dela e não do nosso. Então aqui eu estou tentando conversar muito com quem está acompanhando a live a partir de hoje, que já é a 5ª transmissão, né, do nosso percurso. Mas continuando o nosso tema, para você que está iniciando o itinerário com a gente, é sempre a partir do meu livro, que foi baseado em 2 colunas, que é o meu testemunho na depressão e a filosofia clínica, tá certo? Na página 20, que foi onde nós paramos no último vídeo, eu cito aqui o DSM-5. O DSM, ele é o Manual Internacional de Psiquiatria. Nós estamos na 5ª versão dele. E eu queria colocar novamente algumas características do DSM sobre a depressão, tá? São 9 características. Se você não tem o livro e quiser anotar, eu vou falar bem devagarzinho. Eu citei na semana passada rapidamente, mas se você não tem o livro, você pode anotar aí, porque isso vai ajudar. Embora na filosofia clínica a gente não lide com diagnósticos, aqui é uma conversação serena, amigável, com outros saberes, mas é interessante. Até porque se você vai percebendo que você tem muitos desses sintomas que nós vamos elencar aqui, sim a hora de procurar um profissional de saúde, tá? Seja um psiquiatra, seja um psicólogo, para lhe ajudar. Mesmo quando alguém nos procura em filosofia clínica, nós fazemos parcerias, né? Fazemos parcerias com médicos, tem muitos amigos nossos que fazem esta parceria. Então, o Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, chamado DSM-5, está na 5ª versão dele. E, segundo os psiquiatras, e aqui temos psiquiatras do mundo inteiro, é um acordo internacional, né, desta ciência médica. De acordo com eles, o primeiro sintoma é o humor deprimido. Na maioria dos dias, a pessoa ela não tem o mesmo humor de antes. E a sensação é de tristeza, a sensação é de vazio. E uma observação feita por terceiros, por exemplo, em algumas experiências a pessoa chora muito. Tem uma necessidade de choro. E em crianças e adolescentes,
dentro dessa primeira característica, elas são irritáveis, né? O humor é irritável. Elas passam a ser uma pessoa assim. E eu, na consciência que eu tenho, na memória que eu trago daquelas experiências, eu reconheço que eu era irritado com tudo, especialmente com quem tentava me retirar à força do quarto, da cama, com a melhor das intenções. Eu reconheço que geralmente as pessoas têm a melhor das intenções. Tem exceções sobre as intenções, mas eu ficava muito irritado quando a inoperância da vontade era muito forte, e por causa das medicações, tem remédios que dão muito sono, e a vontade é de dormir o dia todo. Há medicações e medicações, e a gente não vai entrar no assunto das medicações, tá? Mas tem umas que deixam você muito acelerado e outras desacelerado. É muito interessante. E na minha experiência eu ficava muito irritado com tudo. Eu tinha dias assim que eu, vivendo na casa missionária lá em Palmas, no Tocantins, eu desligava o celular, eu fechava a porta, fechava as janelas para não ser visto pelas pessoas. Tem níveis, né? Nem todas as pessoas vivem essa realidade. O segundo sintoma é a acentuada diminuição do prazer, ou interesse em todas as coisas ou atividades na maior parte do dia em que antes eram prazerosas, indicado por relato subjetivo ou observação feita por terceiros. Então, a pessoa gosta de música, de repente ela está afastada da sua guitarra, do seu teclado. A pessoa gosta de esportes, ela deixa de frequentar a academia, a natação, ou ela gostava de sair com os amigos toda sexta-feira à noite, todo fim de semana, e de repente ela não está mais nessa vibe de entusiasmo de sair com os amigos. Enfim, atividades que antes eram prazerosas deixam de ser em alguns níveis de depressão. No meu caso, eu perdi o gosto em ler, perdi o gosto em dar aula. Eu era professor de teologia nesse período da depressão, e eu perdi o gosto pela música, pelo desenho. Eu gosto de desenhar também, pouca gente sabe disso. Na minha infância, o desenho ele era uma característica mais forte. Eu fui me afastando de coisas que para mim eram muito, muito prazerosas. A celebração eucarística, estar com as pessoas, escutar as pessoas, atender confissões, orientação espiritual, para mim era rotina, era prazeroso. E de repente, nesse estado de depressão, ele não era mais. O terceiro sintoma é a perda ou ganho de peso, acentuado, sem estar em dieta, ou aumento ou diminuição do apetite quase todos os dias. Em crianças, o manual diagnóstico ele convida a observar as crianças de modo especial pela incapacidade de apresentar os ganhos de peso esperado. O tema da depressão em crianças ele é muito importante, ainda que a gente toque nele assim bem de leve, porque nós negligenciamos muito as crianças, porque já achamos que é da natureza da criança a brincadeira, o estar com outras crianças. E nos últimos tempos aumentou as notícias de que crianças param de brincar, de crianças com ideações suicidas. É muito importante a gente observar esses sinais nas crianças. Então, algumas pessoas ganham peso na depressão. Eu cheguei a 106 quilos, né? E outras pessoas não, elas emagrecem. Então, estão vendo que as características, elas, mesmo no diagnóstico da psiquiatria, elas têm características muito peculiares, elas não podem ser universalizadas, né? Um quarto sintoma do DSM-5 é
a insônia ou a hipersônia quase todos os dias. Então, num período de depressão, e aqui assim, nós estamos conversando num contexto de pandemia e isso tem sido manifestado em muitas pessoas que sentem o sono o tempo todo. A gente precisa ter calma, a gente precisa desacelerar aqui, porque nesses estados de pandemia as pessoas estão no isolamento social, sem rotina, sem o mesmo cotidiano de antes. Então é preciso certa prudência aqui, porque muita gente vai dormir tarde, vai dormir de madrugada, troca o dia pela noite. Então é preciso ter cautela aqui para você não achar que você já está em depressão por causa do seu ou muito sono ou da falta de sono, né? Nem a hipersônia, nem a insônia. É preciso observar e é preciso perceber um sintoma alinhavado com outros sintomas. Não é um sintoma dentro desses 9 sintomas. Aqui são nortes, tá? Como as setas no trânsito. Aqui são indicativos. Não estamos fechando nada e nem é da nossa área o fechamento desse diagnóstico. Aqui é uma conversação. O 5º sintoma é agitação ou retardo psicomotor, quase todos os dias, observáveis por outros, não apenas sensações subjetivas de inquietação ou de estar mais lento. Então vejam, eu, Cadu, sempre fui muito ativo e no meu jeito autêntico de ser eu penso as coisas já executando o máximo possível. É o meu jeito de ser, eu penso 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo. E às vezes eu estou vendo televisão, eu estou com o notebook no colo, com a agenda, o celular no outro, fazendo várias coisas simultaneamente. E às vezes se tem alguém perto de mim que conversa, assim, eu consigo ainda dividir a minha atenção. Mas na depressão eu perdi completamente essa capacidade. Eu fiquei lento de raciocínio. No capítulo do cavalo marinho eu coloco isso, né? Quando eu explico, eu conto a história do porquê a metáfora do cavalo marinho foi tão importante. No meu caso eu fiquei lento, já outras pessoas ficam agitadas, né? Muito agitadas. Então é preciso observar ou a agitação ou o retardo do comportamento seu ou de quem você está observando, certo? Um 6º sintoma, pessoal, é a fadiga. A fadiga e a perda de energia quase todos os dias. E é o que eu vou, mais tarde nesse capítulo, trazer aqui, como característica principal, a perda de energia. Vamos supor que é como um automóvel que está viajando em plena estrada e o nível do combustível começa a cair, né? E você entra na reserva. E de repente você está na reserva da reserva. E o carro já começa a engasgar, já começa a dar sinais de que ele não tem como continuar. Então esta perda de energia, ela se dá muito quando nós estamos distantes de nós próprios, de nossas bases autênticas, desnutridos, né? Dos elementos que na nossa autenticidade, e isso é muito individual, isso é muito da singularidade de cada um. Tem pessoas obesas ou até mórbidas que estão desnutridas. Isso é interessante a gente trazer como exemplo. Quando a pessoa se alimenta de uma comida que não é autêntica para ela, né? Não é a necessidade dela. Em níveis psíquicos isso também procede. Tem muitas pessoas que estão desnutridas delas mesmas. Por exemplo, uma pessoa que é muito ligada à música clássica, ela ouve música clássica, ela estuda música clássica todos os dias, ela escuta Vivaldi, Beethoven, de repente ela está num ambiente em que ali só tem música sertaneja, ela só tem ali funk,
não é da natureza dela, mas ela está se nutrindo de elementos, vamos supor que é para agradar alguém. Essa pessoa que gosta de música clássica começou um relacionamento com alguém que gosta de música sertaneja. Então, de tanto se alimentar de um tipo de alimento existencial que não é o básico, ela vai ficar desnutrida. É interessante isso. A gente tem que perceber o que é autêntico e inautêntico nas nossas bases de mundo, bases de ambientes, os ambientes que a gente frequenta. Se para uma pessoa o ambiente autêntico dela é a balada toda sexta-feira, você vai levar ela para passar 2 meses no mosteiro, ela vai enlouquecer, ou o oposto, né? E aqui, graças ao querido Lúcio Pachter, que é o sistematizador da filosofia clínica, a gente sabe que existem diversidades de mundos leves. Tem pessoas que gostam do silêncio de uma biblioteca, o silêncio de um mosteiro, cantos gregorianos, uma trilha no meio da mata. Mas tem pessoas que gostam do baladão, do trio elétrico. Aqui não é uma constatação moral, não há análise moral. Apenas a constatação de que há mundos autênticos para cada um também. E é importante perceber, às vezes, o que acontece é que você está distante das suas bases. Um dia eu acompanhei uma advogada que ao casar-se, ela foi morar com o esposo junto com a família dele. E como ele trabalhava com o pai e com a mãe, eles tinham uma empresa familiar, ela chegou para mim num estado de profunda falência existencial, sabe? E nessa falência existencial, ela era perceptível até no semblante dela que ela não estava bem, não estava nutrida. E eu lembro que eu acompanhei ela no sacramento da confissão, nem foi no consultório de filosofia clínica, mas eu já estava muito envolvido com a filosofia clínica. Ora, essa menina deixou a família dela, ela era muito família, ela deixou de sair com as amigas, ir ao shopping, ir ao cinema. Essa menina, ela não comprava mais as roupas que ela gostava de vestir, enfim, ela tinha um prazer grande de sair com as amigas e comprar coisas diferentes. E aí acontece que, morando com o esposo numa casa ao lado dos pais dele, ele passava o dia com o pai e com a mãe, não tomava café com ela, não almoçava, e ela preparava as refeições, ele chegava, mas já tinha comido com a mãe, ele não conseguiu cortar o cordão umbilical com a mãe. E ela foi vendo isso, ela estava distante das bases dela, e para agravar, ela deixou de estudar para tentar aí a OAB, a sua vida profissional, foi toda deixada de lado por causa desse casamento. E o que eu trabalhei com ela foi assim, bem simples, e geralmente as coisas que mais nos ajudam, pessoal, são simples. É igual o Sírio Naamã quando procurou o profeta Eliseu na Bíblia, e ele pediu para banhar 7 vezes no rio, e ele achou que aquilo era simples demais e não queria fazer. Às vezes aquilo que realmente te ajuda é o que já está em você. Na filosofia clínica a gente não vai procurar coisas fora de você para te ajudar, a gente vai procurar na sua historicidade, no seu mundo. A gente vai observar, numa escuta muito profunda, amorosa, quais são as suas fontes de nutrição e religar você a você mesmo. Lembra que eu comecei aqui, aproveitei que o notebook estava descarregando e eu religuei ele aqui no início do vídeo? Então, às vezes, a questão não é religar a Deus, é religar você a você mesmo. Embora eu faça uma leitura em níveis religiosos de que a religação com Deus implica numa religação de você com você mesmo. É como se Deus, na experiência religiosa, seja ela qual for, ela te devolva a si próprio. Pelo menos na perspectiva cristã ela é assim. A experiência com Jesus, ela é também uma experiência consigo mesmo. Uma experiência de amar a Deus é uma experiência de amar a si próprio, cuidar de si. Mas isso vai ter um capítulo à parte só para a gente conversar sobre essas coisas.
E a simplicidade com que eu orientei essa moça foi ela elencar, fazer uma lista de coisas que eram importantes para ela, que ela gostava e que ela nunca mais tinha feito. Geralmente eu faço 4 perguntas como um atalho terapêutico. Essa palavra atalho, ela é do vocabulário nosso da filosofia clínica. E alguém está dizendo que está sem som, mas outra pessoa confirma que estamos sem som, que aí a gente vê aqui. Dá um joinha, por favor, se vocês estão achando sem som. E ela foi trazendo para mim, na orientação espiritual, que ela gostava de ir ao shopping, sair com as amigas, que ela gostava de estar com a família dela no fim de semana, e há meses ela não estava fazendo nada disso. Fazer compras, pequenas coisas, um brinco, né, uma blusa, algo assim, né? Estava muito distante de si própria, tá? E aí, ao fazer isso, olha que interessante, ao se alimentar dela mesma, ela voltou a ler, ela voltou a estudar, incentivei com que ela se inscrevesse num curso para o concurso, né? Dentro da área do direito são muitas as possibilidades, e aí ela foi tentar a OAB, ou seja, quando ela voltou, 15 dias depois, que o atendimento com ela era quinzenal, ela voltou bem, ela tinha saído com as amigas, passou o fim de semana com os pais, com os irmãos, ela fez coisas que eram dela e que ela nunca mais tinha feito. Bastou isso, ou seja, eu devolvi essa moça para ela mesma. Então, quando ela estava devolvida às suas bases autênticas, ela estava agora apta a perceber que ela não estava no mundo adequado a ela. E eu nem precisei fazer esforço para orientar, abrir a mente dela para outras coisas. Ela percebeu que aquele casamento estava tornando ela falida existencialmente. E ela me deu notícia de que tinha pedido o divórcio. Sim, não tinha como dar continuidade àquele casamento porque o marido dela ainda não tinha adultecido o suficiente para cortar o cordão umbilical com o pai, com a mãe. E no relato dela parece que outros parentes viviam essa realidade também, de serem muito ligados uns aos, era uma ligação muito híbrida. E ela, ao casar-se com ele, ela entrou nesse emaranhado, só que esse mundo não era autêntico para ela. Eu acho que esse exemplo é muito claro para o que a gente está falando sobre esse 6º sintoma das características da depressão. O 7º sintoma é um sentimento de inutilidade, ou de culpa excessiva, ou a sensação de ser inadequado. E isso é muito interessante porque eu que venho atendendo muitos adolescentes e jovens com ideações suicidas, aqui está uma característica que é muito comum. Há exceções, porque eu não trabalho com subjetividade, eu trabalho com singularidades. E esse sentimento da inutilidade, nem sempre ele é presente. Mas, como estamos em conversação com um manual da psiquiatria, que é um outro saber, é importante a gente estar atento a essas características. Sentimento, então, de inutilidade, de culpa, de remorsos. Tem pessoas que são muito presas ao passado, a falhas, a erros, e elas não conseguem sair desse peso, né, do remorso, da culpa. E me perdoem trazer toda hora a minha experiência como sacerdote, mas é inevitável. E eu sou incrivelmente apaixonado pela proposta de Jesus de Nazaré na questão do perdão, né? De mostrar um Pai Deus que perdoa todas as falhas, as culpas. E quando eu sou ministro do perdão de Deus no sacramento, eu enxergo isso de um modo, de um ângulo muito privilegiado,
o perdão de Deus dado a alguém que está com uma montanha de culpa, de peso, e você traçar o sinal da cruz e dizer: em nome desse Deus amoroso, eu te absolvo de todos os teus pecados, vá em paz. E ver que essa montanha é removida. Eu até passei a fazer uma outra leitura daquela passagem quando Jesus diz: quem tiver fé do tamanho de um grão de mostarda vai dizer a essa montanha: sai daqui e vai para lá, lança-te em alto mar. Eu entendo, no meu ponto de vista como sacerdote e como escutador de pessoas, de que esta montanha a ser removida é a montanha da culpa, a montanha do remorso, a montanha do erro. É tão bonito, gente, é tão bonito ver, por exemplo, uma mulher que chega para você com remorso porque ela praticou aborto, algumas praticaram 2, 3 vezes, e você ser ali o rosto amoroso de Deus e dizer: eu te absolvo, vá em paz. Me perdoem as pessoas que estão acompanhando a live e são ateus ou agnósticos, mas eu não posso, eu seria inautêntico se eu negasse esta minha experiência de ser portador e ministro do perdão de Deus, de verificar centenas, milhares de vezes ao longo desses 12 anos de trabalho sacerdotal, como é bonito ver a recuperação. E algumas pessoas que têm até características depressivas, elas nem chegam à experiência terapêutica. A própria experiência do sacramento do perdão, ela é uma experiência de cura. E para quem estuda sacramentologia, o sacramento da reconciliação, ele é estudado como sacramento de cura, junto com o sacramento da unção dos enfermos. Então, indo adiante, falamos da inutilidade, da culpa. Aqui, nas psicoterapias, o terapeuta atento, ele vai perceber toda essa questão da autoestima da pessoa. Tem pessoas que não gostam delas mesmas. Tem pessoas que não gostam do nome, do sobrenome, da família, da cor. Tem pessoas que não gostam do nariz, do cabelo, dos seios. Tem pessoas que não gostam das suas nádegas, da sua barriga, do seu peso. Tem pessoas que não gostam das suas experiências de vida, dos seus erros. Então é um leque de muitas possibilidades aqui, tá? E é muito interessante, a gente tem que conversar com mais atenção para as pessoas que trazem essas características. Uma oitava característica é a capacidade diminuída de pensar, de se concentrar, de tomar decisões, e é uma indecisão permanente, tá? No seu comportamento. É como se a pessoa terceirizasse para outros a decisão. E ela fica tão inoperante no querer, muitas vezes, que ela deixa os outros decidirem por ela. Se está na hora de comer, se está na hora de dormir, se está na hora de tomar banho, se está na hora de fazer isso ou aquilo. Enfim, às vezes você tem a sensação, ao cuidar de pessoas nesses estados, que você está cuidando de uma criança e você é um pedagogo, né? O pedagogo é aquele que conduz a criança. E realmente é essa, a disposição de amar uma pessoa em estados assim, ela é realmente heróica, né? Heróica. A nona característica da depressão e última são os pensamentos de morte recorrentes. Sem um plano específico ou com planos específicos. Às vezes você, na escuta, você está lidando com pessoas que só pensaram isso. Então, aqui tem um nível. Eu estou pensando em, lá adiante, fazer uma live específica sobre a questão da ideação suicida, que vai ser o meu próximo livro. Eu já estou trabalhando nesse material. Então, um primeiro nível é a pessoa pensa. O pensamento da morte é recorrente a ela, mas ela só pensa como possibilidade, como ideia, ainda que remota, ainda que distante.
De vez em quando vem, ou vem com frequência, tá? Já um outro nível é de pessoas que não apenas pensam, mas elas elaboraram planos, certo? Elaboraram planos para interromperem a sua trajetória como ser vivente. E um nível mais profundo ainda é muito triste, são as pessoas que já tentaram. E eu venho atendendo pessoas nesses 3 níveis, né? Pessoas que pensam e tentaram, e pessoas que pensaram, tentaram e sobreviveram ao suicídio, à tentativa de suicídio. A citação desses sintomas tem como finalidade apenas o conhecimento. A nossa época tem a tendência de classificar pessoas, rotular pessoas, e na filosofia clínica a gente dribla tudo isso. A gente não trabalha com teorias de modo universal, conversamos, teorias de personalidade, de diagnósticos, psicodiagnósticos, nem o conceito de normalidade a gente trabalha na filosofia clínica. Então, não trabalhamos com rótulos, a gente trabalha com uma existência única e singular. Apenas para exemplificar, por exemplo, o perigo dessas coisas, em nossos dias é muito comum. Qualquer criança hoje está sendo enquadrada como TDAH e já tem que tomar Ritalina. Qualquer pessoa triste por causa de uma perda, de um velório, de uma perda na empresa, uma sensação de alguns dias de tristeza, já estão sendo enquadradas como depressivas, ou transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, né? Como eu falei, o TDAH. Enfim, a gente precisa ter muita cautela, porque qualquer um hoje está sendo médico, qualquer um hoje está receitando remédio, qualquer um hoje está diagnosticando sem ter conhecimento suficiente para isso. E há que se reconhecer os méritos das ciências neurológicas, das psicologias, dos avanços nas psicoterapias. No entanto, toda a cautela, todo o cuidado ético, toda a prudência devem ser considerados no que diz respeito à alma humana. O sofrimento humano, especialmente de origem psiquiátrica, muitas vezes, e aqui a gente está colocando o dedo numa ferida da nossa época a nível global, é muitas vezes fonte lucrativa de alguns setores da indústria farmacêutica. Às vezes nem existe a doença no manual de psiquiatria, o remédio já está pronto na indústria. E tem muitos psiquiatras que fazem denúncias assim, aqui e ali, e o próprio presidente da comissão que elaborou o DSM-4, ele ficou espantado com esse novo manual de psiquiatria, porque entraram doenças que eles batalharam por anos para que não entrassem, e nesse novo manual, diz ele numa entrevista, até nós médicos psiquiatras somos enquadrados em dezenas aí de psicodiagnósticos. Enfim, aqui a cautela se faz necessária. Além da dor que muitas pessoas têm vivenciado por serem estigmatizadas socialmente pelas classificações ou rotulações que se popularizaram no senso comum, eu mesmo conheço uma pessoa, convivi com essa pessoa num determinado estado aqui do Brasil, e eu fiquei espantado quando olhei o Facebook desta pessoa e estava lá postado o laudo da médica psiquiatra especificando, de acordo com a leitura que ela fez dele, e ele colocou a foto do laudo e a legenda: esse sou eu. Não, meu querido, esse não é você. E se você está se identificando com o que eu estou colocando, é importantíssimo aqui a cautela e você distinguir que estar doente ou estar vivendo um período, fazendo uma travessia, não significa que você é isso. Não significa que você é definido, é reduzido a isso. É muito pobre uma leitura assim. E
A filosofia clínica, sem desconsiderar os valores teóricos de outros saberes, ela não identifica nenhuma pessoa com qualquer diagnóstico ou classificação de personalidade, como eu coloquei para vocês. O que nós buscamos, acima de qualquer teoria, nos aproximar então da singularidade da pessoa, do modo dela, dos submodos dela, e ajudá-la, mas tendo presente como ela pensa, como ela sente, como ela se coloca no mundo, quais são as relações positivas, as relações negativas, as relações confusas, indefinidas, da sua existência e do seu modo de estar no mundo, no seu contexto único e singular. O que temos presente aqui é unicamente o desejo de ajudar, de fazer o bem, né, a esta pessoa. Aprendemos com muita responsabilidade e desejo de cuidar que a pessoa precede as teorias sobre a pessoa e não o inverso. Isso eu aprendi com o professor Yugoya. Para quem não conhece o Centro de Filosofia Clínica aqui em Goiânia, a Casa Francisco de Assis, recomendo. Para quem quiser conhecer, você pode ser de diversas áreas. Hoje temos colegas de diversas áreas, pedagogos, médicos, psicólogos, pais e mães que vão estudar filosofia clínica conosco para aprenderem a lidar com algumas situações, alguns desafios da educação dos filhos. Temos farmacêuticos, advogados, enfim, temos hoje colegas de diversas áreas. E o professor Will tem um livro chamado A Escuta e o Silêncio, e na Escuta e o Silêncio ele coloca muito isso, que de um lado temos as teorias das pessoas, do outro lado temos as pessoas, e nenhuma teoria ela vai ser mais importante que a pessoa em si, né? O fenômeno da pessoa em si. A partir da minha perspectiva atual e fazendo uso da memória daquele período difícil para mim, que foi a depressão, eu vou tentar a partir de agora então falar sobre ela com a minha experiência. Aqui já estamos então nos afastando dos conceitos psiquiátricos. O que foi a depressão para mim? Eu defino a depressão como uma baixa de energia vital, uma situação de me perceber estagnado, sem forças e sem vontade de ter forças. Olha a delicadeza disso. Você não tem forças e não tem vontade de ter forças. Lembro que eu estou falando da minha experiência. Podem ter pessoas que não têm essa descrição da sua experiência, certo? Porque estamos no campo da singularidade. A depressão é um estado de perda do norte da vida, e a vontade, o poder deliberativo é atrofiado e chega a ser inoperante. Alguns autores definem a depressão como uma espécie de torpor ou de melancolia. Podemos perceber numa estrada onde o relevo é acidentado. Aparece na geografia, e aqui eu vejo que eu tenho a minha amiga querida Yasmine, que também conhece a filosofia clínica, né, Yasmine? A Yasmine, ela é engenheira. Então, também na engenharia, na geografia, na geologia, nós temos aí a depressão como uma metáfora interessante aqui, que cabe para descrever a alma humana. De repente você vem assim, e aí a depressão te faz, né? Você vem assim, nesse nível, e aí a depressão ela faz um desnivelamento muito brusco. Então a depressão ela é exatamente desse jeito. Você tem um desnivelamento do seu estado autêntico e permanente de existência. É uma espécie de torpor ou melancolia. Funda em tristeza, uma tristeza circunstancial. Um amigo te traiu, você foi demitido de um emprego, uma tristeza circunstancial com a depressão. Isso é muito comum na nossa época, até porque hoje em dia tudo virou depressão, e na linguagem dos mais jovens é a deprê. Qualquer coisa, não, eu estou de deprê. Então, a deprê popular, do senso comum, ela não é a depressão
com seus diagnósticos, com a sua seriedade, com a sua profundidade. É importante distinguir isso. É realmente preocupante essa tendência de tudo diagnosticar e tudo ter que resolver com remédios. Uma pergunta que eu faço nesse capítulo é: de onde vem a depressão? Olha, tem pessoas que fazem anos de terapia e nunca vão encontrar uma causa, mas grandes causas, outras causas. E aqui a física pode nos ajudar. Às vezes uma causa, ela não traz um efeito, uma causa pode gerar vários efeitos. Nós não estamos aqui trazendo a física mecânica de Isaac Newton, mas a física mais contemporânea, de Einstein para frente. A física que ela lida com vários elementos da relação microcósmica, subatômica. Às vezes uma causa tem vários efeitos, ou um efeito tem várias causas. Então é muito complexo a gente lidar, e eu acho que é muita prepotência do saber humano, já de imediato, e às vezes numa única consulta, na primeira consulta você já sair com um diagnóstico pronto e a medicação. Eu acho isso tremendo, né? Eu imagino que algumas pessoas têm uma bolinha de cristal nos seus consultórios. É muita responsabilidade lidar com a alma humana. Então, de onde vem a depressão? Quais são as características da depressão? Né? Isso tudo já conversamos. Como mensurar? Onde estão as certezas e pretensões, as pretensiosas explicações? Né? Como alcançar um conhecimento objetivo da subjetividade? E aqui eu faço essas perguntas. São muitas as possíveis causas da depressão. Né? E para algumas pessoas a pergunta: qual a utilidade da vida? Que sentido tem a vida? E eu cito aqui o Jó, o simpático Jó. Dizem que Jó foi um conto, né? Uma lenda, e ele não é histórico. De todo modo, pós-modernidade. A pós-modernidade ela tem essa característica. O mundo é mais subjetivo. E nesse período da pós-modernidade é um período de transição. A gente não tem como dizer aonde estamos indo, o que vai ser da humanidade. E essa crise de pandemia está fazendo com que muitos filósofos de diversas áreas estejam refletindo o que será o mundo, né, depois desta pandemia, o mundo pós-coronavírus. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, há uma descrença na racionalidade, na ciência, na objetividade, e houve uma volta para as questões subjetivas. Então, esse mundo que colocou a subjetividade, a afirmação do eu de um modo exacerbado, é o eu fragilizado, justamente porque é um eu que tem uma profunda dificuldade de viver na coletividade, em família, em tribo, em grupo. É um eu que quis estabelecer a autoafirmação. Então, esse eu fragilizado, ele não tem mais aquela vivência das famílias. Algumas décadas atrás, tudo era discutido em família, o problema de um era de todos, a capacidade de viver em equipe, essa autossuficiência, esta independência de todos, levou a uma profunda fragilidade deste eu pós-moderno. E quando vêm os problemas da vida, os desafios da existência, ao sobrecarregarem esse indivíduo, ele vai fragilizar. Mas antes nós tínhamos uns aos outros. A tribo, o grupo, a equipe, a igreja, a comunidade, a religião, o time, enfim. Nós estamos perdendo a capacidade de conviver. Então estamos muito mais vulneráveis. Muito mais vulneráveis. Na primeira live eu peguei um livro e disse: se eu pegar essa folhinha, né, uma única página do livro, certo? Se eu rasgá-la, eu vou conseguir, porque ela está sozinha. Mas várias páginas juntas, se eu for rasgar, eu vou ter muita dificuldade. Entende? Então, de modo sociológico, eu coloco isso. É claro que nós não estamos aqui falando, nem fazendo nenhuma apologia às pessoas serem dependentes, não. Nem dependentes, nem independentes. Acho que o caminho mais
salutar seria a interdependência. Aprendermos a equalizar. Eu não dependo de você, mas eu quero conviver com você. Olha que bonito. Eu não estou com você porque eu preciso, mas porque eu quero. Eu quero estar contigo. É muito bonito isso. Recuperarmos o sentido de pertença a grupo, de pertença, e migrarmos do eu para o nós, como propõe a ética de Jesus, a ética de vários místicos de diversas religiões. Nós precisamos, e esse coronavírus está colaborando de um modo muito sutil a repensar a nossa forma de conviver em sociedade. Eu penso que por hoje nós já temos o recado dado, o nosso tempo está se esgotando e eu quero, com muito carinho, deixar como proposta para vocês, como eu venho fazendo a cada quarta-feira, 2 filmes que inclusive estão no meu livro. Tem um capítulo só sobre filmes. Eu queria indicar para vocês o filme que o Will Smith fez com o filho dele, Karate Kid. Foi um filme que eu vi na depressão. As mensagens daquele filme são muito bonitas. E Matrix 1. Tem ali os comentários no filme, no capítulo, quem quiser adiantar ir lá, né? Eu sei que alguns de vocês já leram o meu livro. E no Instagram, pessoal, no Cadu Pensando Alto, tem como você adquirir, você que é de fora, de outra cidade, e aqui em Goiânia tem lá o telefone aqui da paróquia Nossa Senhora da Boa Esperança, onde você pode combinar e vir pegar o seu livro, tá bom? A boa notícia é que nós temos um canal agora no YouTube, onde estamos registrando todas essas lives. Para quem não pôde acompanhar por causa de trabalho, por causa de várias razões, você pode ir lá no canal do YouTube, se inscreva, Cadu Pensando Alto, tanto Facebook, Instagram, YouTube, sempre é o Cadu Pensando Alto, que é uma proposta de filosofar, de pensar alto para a gente poder pensar junto, tá? Eu termino essa live com uma frase do filme Karate Kid, aonde o querido Jack Chan, que faz o personagem do mestre que treina o garoto, ele diz: a vida em algum momento vai te derrubar. Cabe a você decidir se vai levantar ou não. Fica essa reflexão aí para você, meu amigo, minha amiga. Então, até semana que vem, se Deus quiser.